E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar em um novo assunto. Hoje, aventura intelectual, a gente vai se aventurar pelo mundo intrigante e, Yeah. às vezes, controverso das substâncias psicodélicas. Mais especificamente, a gente vai explorar a psilocibina e o LSD. Legal. E para isso a gente vai se guiar pelo livro do Michael Pollan, Como Mudar Sua Mente. Ah, que legal. Então, o Como Mudar Sua Mente, ele é bem interessante porque ele não se concentra só na ciência, né? Ele vai além da pesquisa. É. Ele explora a história, o impacto cultural e também o potencial de transformação pessoal dos psicodélicos. Ele realmente se joga na experiência, né? Tipo, ele vai além de só pesquisar. Sim, sim. Ele experimenta também, então a gente tem uma perspectiva mais completa, né? Mais multifacetada. É, isso que é legal. Então, preparem-se para desvendar como essas substâncias agem no nosso cérebro. É. A gente vai entender melhor como elas funcionam. A gente vai voltar lá nas raízes ancestrais, né? Vamos entender de onde elas vieram. E até as jornadas psicodélicas do próprio Pollan, a gente vai ver um pouquinho como foi a experiência dele. Vai ser bem interessante. E já vou adiantar, a história é cheia de surpresas. É. Você sabia que um vice-presidente do banco, JP Morgan, imagina só, Nossa. teve um papel importante, crucial, na introdução da psilocibina no Ocidente. Pois é. E essa é só a ponta do iceberg, né? A gente vai se aprofundar também nessa relação entre a consciência infantil Aham. e a experiência psicodélica, que é algo que me fascina. Hum. E também entender esse conceito do cérebro entrópico, Isso é bem interessante. que sugere que os psicodélicos podem desbloquear novos níveis de criatividade e cura. Então a gente vai com calma, né? A gente vai desvendando essa história aos poucos, começando lá no início. Imagina, rituais ancestrais sob a luz da lua, guiados pelo poder dos cogumelos. É assim que os povos indígenas, como os mazatecas do sul do México, usavam a psilocibina há milhares de anos. Para eles, os cogumelos psicodélicos eram a carne dos deuses, né? Eram usados em práticas de cura, práticas espirituais. E é fascinante como essas tradições ancestrais sobreviveram, mesmo com toda a supressão, né, dos conquistadores espanhóis. Uhum. E mais tarde, a Igreja Católica viam esses cultos com muita ameaça, né? Aham. E fizeram de tudo para erradicá-lo. Eles viam como uma ameaça à autoridade deles. E mesmo assim, a sabedoria ancestral resistiu. Encontrou um jeito. É. E aí entra em cena um micólogo chamado R. Gordon Wasson, nos anos 1950, né? Ele é considerado o cara que trouxe a psilocibina para o Ocidente. E ele foi apresentado a esses cogumelos por ninguém menos que Maria Sabina, Olha só. uma curandeira mazateca. Que encontro. E o mais impressionante é que ele publicou essas experiências na revista Life. Caramba. Imagina, em 1957, uma revista de grande circulação, né? Propriedade do Henry Luce, publicando um relato positivo sobre cogumelos psicodélicos. Mostra como a sociedade via essas substâncias de forma diferente, né? Era uma época de mais descobertas, né? Sim, sim. Mentes mais abertas. Antes de todos os preconceitos e tabus que a gente vê hoje. Exato. E essa publicação abriu caminho para uma onda de pesquisas com psicodélicos. Os cientistas ficaram muito curiosos com essas substâncias, né? E começaram a explorar as possíveis aplicações na psiquiatria, psicoterapia. Então, essa foi a era de figuras com Albert Hofmann, que foi o químico suíço que sintetizou o LSD pela primeira vez. Isso. E Humphrey Osmond, o psiquiatra que criou o termo psicodélico. Olha só. Então, era uma época de pioneirismo e muito otimismo em relação ao potencial dessas substâncias. Sem dúvida. E, claro, não podemos esquecer do Timothy Leary, né? O professor de Harvard, que se tornou um defensor um pouco controverso do LSD. Ele defendia o uso do LSD para expandir a consciência. Isso para exploração espiritual. Mas esses pesquisadores, eles tinham visões diferentes sobre como os psicodélicos funcionavam, né? Sim, sim. Uns viam como psicotomiméticos, que eles imitavam a psicose, né? Isso. E outros como psicolíticos, que podiam romper as defesas psicológicas e facilitar descobertas emocionais. É interessante como eles desafiaram os paradigmas, né, da saúde mental. Havia um interesse crescente em usar essas substâncias como ferramentas para autodescoberta. Crescimento pessoal. Não só para tratar doenças, né? E aí que surge o conceito da terapia psicodélica, né?
Isso. Usando essas substâncias para ter insights profundos. É. Muitas vezes em uma única sessão, com uma dose alta. Que é bem diferente da terapia tradicional, né? Totalmente diferente. É. Mas, como a gente sabe, essa fase de otimismo e descobertas teve um fim abrupto. É verdade. A história dos psicodélicos, né? Tem altos e baixos. O movimento de contracultura abraçou essas substâncias. Mas o uso disseminado, muitas vezes sem orientação adequada, sem a compreensão necessária, acabou lavando alguns resultados negativos. E a gente teve também as alegações exageradas, né? Sim. Sobre o potencial dos psicodélicos. E a mídia, né? Sensacionalista, acabou amplificando tudo isso. A opinião pública começou a mudar. E os políticos, influenciados por essa onda de pânico moral, reagiram de forma drástica. E em 1966, os Estados Unidos criminalizaram os psicodélicos. E aí vieram as restrições ainda maiores em 1976. E um campo de pesquisa promissor foi interrompido. Uma pena. Mas essa repressão não conseguiu acabar com a chama da curiosidade, né? Um grupo de pesquisadores e terapeutas dedicados continuam, né? Mas essa já é uma história para a próxima parte do nosso mergulho. Isso. Então fiquem ligados. A gente volta já. É incrível como essa curiosidade, né? Pela ciência dos psicodélicos, continuou mesmo com toda a repressão. E essa persistência nos leva a um mundo fascinante. De como essas substâncias funcionam no nosso cérebro. As respostas, acredite, são de explodir a cabeça. Não se trata só de ter uma viagem, né? Não. Ou alucinações. Existe uma complexa interação acontecendo ali no nível molecular que a ciência está começando a desvendar. É como se a gente estivesse desvendando os segredos de um universo dentro da gente. Exatamente. E para a gente entender melhor, vamos imaginar a serotonina, né? Um neurotransmissor super importante para regular humor, percepção, cognição, como uma chave que abre portas específicas no nosso cérebro. Boa analogia. E aí os psicodélicos, eles meio que se encaixam em certas fechaduras, tipo o receptor 5-HTC2E. E aí eles desencadeiam uma reação em cadeia, que a gente ainda está começando a entender. A gente está só arranhando a superfície. Então a gente pode dizer que eles meio que sequestram o sistema de comunicação do cérebro. De certa forma, sim, mas não é simplesmente imitar a serotonina, né? A ligação dos psicodélicos a esses receptores específicos, como o 5-HT2E, desencadeia efeitos muito complexos e fascinantes. E como que entra nessa história o cérebro entrópico? Ótima pergunta. Eu ouvi dizer que os psicodélicos aumentam a entropia no cérebro, né? A desordem. Mas, mais desordem não deveria ser, caos, né? Não insights. Essa é uma das razões pelas quais os psicodélicos são tão intrigantes. A teoria do cérebro entrópico, proposta pelo Robin Carhart Harris, sugere que os psicodélicos, eles interrompem, né? Os padrões rígidos e habituais de atividade cerebral que a gente desenvolve ao longo do tempo. É como se a gente sacudisse a bola de cristal da nossa mente. Eles criam atalhos no nosso cérebro, né? E aí a gente é forçado a explorar novos caminhos. Exatamente. Ao aumentar a entropia, os psicodélicos criam um estado de consciência mais fluido, menos restrito. E isso permite que novas conexões se formem, levando a insights inovadores, avanços criativos e até benefícios terapêuticos. Nossa, isso me lembrou a forma como as crianças veem o mundo, né? Elas estão abertas a novas possibilidades, constantemente explorando, fazendo conexões. Que a gente, como adulto, perde essa capacidade. Seria como voltar a ter esse olhar mais livre, né? Que observação perspicaz. E sabe de uma coisa? A Alison Gopnik, uma psicóloga do desenvolvimento, ela pesquisou as semelhanças entre a consciência infantil e a experiência psicodélica. Sério? E os resultados são surpreendentes. Então a gente está falando da possibilidade de os psicodélicos ajudarem a gente a acessar essa maravilha infantil, essa flexibilidade de pensamento, a voltar a ser mais criativo, mais curioso. Essa é uma das hipóteses fascinantes que emergem dessas pesquisas. Tanto as crianças, né, quanto os indivíduos sob a influência de psicodélicos, eles parecem experimentar um modo de pensar menos filtrado, né? Mais expansivo, onde a imaginação e a exploração, elas assumem o centro do palco. Nossa, isso me faz pensar, será que a gente consegue cultivar essa mente aberta, né, essa criatividade, sem necessariamente usar as substâncias? Olha, essa é uma ótima pergunta, mas antes de respondê-la, é importante reconhecer os potenciais benefícios, né, que os psicodélicos oferecem, especialmente em contextos terapêuticos.
E aí a gente chega nesse renascimento da pesquisa psicodélica? Vamos mergulhar nisso. O livro do Pollan destaca o trabalho que está sendo feito em instituições como Johns Hopkins, NYU. É como se os psicodélicos tivessem saído das sombras, né? E entrado nos laboratórios. É uma mudança notável. Os pesquisadores agora estão conduzindo estudos rigorosos sobre o potencial da psilocibina para tratar condições como ansiedade, depressão, vícios e até o sofrimento em pacientes terminais. E eu fiquei tocada pelos relatos do Pollan sobre as experiências psicodélicas dele, né? A sessão dele com LSD, guiada por um cara chamado Fritz, né? Que tinha uma história de vida fascinante. O Fritz é um personagem tanto. Ele chegou a colocar Orange Sunshine, um doce com LSD, na comida dos guardas da prisão quando ele estava no exército. Nossa! Que rebeldia, né? Que loucura! E o Pollan teve insights sobre amor, família. Profundos. E tem a jornada dele com a psilocibina, guiada pela Mary, né? Ele escreveu ter encontrado um mundo gerado por computador. E mais tarde ele experimentou uma profunda sensação de unidade enquanto ouvia Bach. As descrições do Pollan são tão vívidas, né? É como se a gente estivesse lá com ele, vivenciando as paisagens da mente dele. Os relatos dele realmente destacam essa natureza subjetiva e muitas vezes indizível dessas experiências. É algo que transcende as palavras. Totalmente. Mas, além de desbloquear esses estados emocionais profundos, né? E alterar nossa percepção da realidade. E quanto ao potencial de ajudar as pessoas a lidar com desafios sérios, tipo enfrentar a morte. É aí que a pesquisa da NYU se torna particularmente interessante. Eles têm estudado os efeitos da psilocibina em pacientes com câncer, que lutam contra a ansiedade e a depressão relacionadas ao diagnóstico. E o Pollan conta a história do Patrick Metz, né? Isso. Um dos participantes do estudo. E a experiência dele com a psilocibina levou à redução drástica do medo da morte. Ele teve uma nova apreciação pela vida. A experiência dele e de outros participantes sugere que a psilocibina, ou talvez esse estado místico de consciência que ela evoca, né? Pode ajudar as pessoas a confrontar a mortalidade com um senso de paz e aceitação. É realmente notável. É como se essas experiências dessem um vislumbre de outra dimensão da consciência, né? Onde os medos, as ansiedades se dissolvem e um senso de interconexão de significado toma conta. É como se a gente transcendesse os limites do ego e se conectasse com algo maior. E é isso que torna essa pesquisa tão revolucionária, né? Sim. A gente está começando a entender como os psicodélicos podem ajudar a reformular nossa relação com a gente mesmo, com os outros e com o mistério da existência. E isso é só a ponta do iceberg, né? Ainda temos muito a aprender sobre os mistérios da mente e o potencial dos psicodélicos. É uma jornada fascinante que está só começando. A gente está vivendo um renascimento psicodélico, né? Cada vez mais pesquisas mostrando o potencial, né? Para tratar várias condições. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que é uma solução mágica, né? Com certeza. Os psicodélicos são ferramentas poderosas e exigem cuidado, né? Uso responsável e integração. O livro deixa isso bem claro, né? Sim. Que o contexto, a mentalidade são cruciais para uma experiência positiva. O ambiente, o estado de espírito da pessoa, a orientação de um facilitador. Sem dúvida. Isso nos leva a uma questão importante, né? Qual o futuro dos psicodélicos? Será que eles vão se tornar tratamentos convencionais? Será que a gente vai ver uma mudança cultural? É difícil prever, né? Mas esse movimento de aceitação está crescendo. Cada vez mais pessoas conscientes dos benefícios. E tem um movimento crescendo pela descriminalização e pelo acesso a essas substâncias, né? Com fins terapêuticos. O estigma está diminuindo aos poucos. Graças às pesquisas, né? E aos relatos. É um momento emocionante, né? Parece que a gente está à beira de uma grande mudança de paradigma em como a gente entende a consciência, a saúde mental. Espiritualidade. É como se a gente estivesse abrindo portas para novas possibilidades de cura e autoconhecimento. Os psicodélicos têm um ar de mistério, né? De admiração, um reconhecimento de que eles oferecem um vislumbre, né? De reinos de experiência, além da nossa percepção comum. É como se a gente expandisse os limites da realidade, da nossa própria mente. E a ciência pode até dar uns insights sobre como eles agem no nosso cérebro. Sim. Mas tem um elemento indizível, né?
subjetivo, que desafia qualquer explicação. É como tentar descrever a beleza de um pôr do sol, ou o poder de uma sinfonia. As palavras não conseguem capturar a magnitude da experiência. É verdade. Então, para quem está curioso, né? Para explorar esse mundo, eu recomendo o livro do Michael Pollan. É uma ótima leitura. Uma jornada instigante, né? Que nos convida a repensar nossa relação com a mente, com a consciência. E para quem quiser se aprofundar nas pesquisas, né? Vale a pena conferir o trabalho da Johns Hopkins, da NYU, que estão na vanguarda. Elas são faróis, né? São. Iluminando o caminho. A gente conclui esse mergulho. E eu fico com uma sensação de otimismo. Esperança. Parece que os psicodélicos, né? Depois de décadas sendo demonizados, né? Incompreendidos. Eles finalmente estão sendo reconhecidos pelo seu potencial, né? De curar, inspirar, expandir a nossa compreensão do que é ser humano. É como se a gente estivesse redescobrindo um tesouro ancestral. Que pode nos ajudar a construir um futuro mais consciente, né? Mais compassivo. Mais compassivo, quem sabe, né? Os psicodélicos podem ser a chave para a gente desbloquear novos níveis de consciência, de conexão, para a gente navegar pelos desafios do nosso tempo, criar um mundo mais compassivo, mais iluminado. Com certeza. É uma visão que vale a pena perseguir. Vale a pena. Obrigado por se juntarem a nós nessa jornada. É isso aí. E até a próxima. Continuem explorando, questionando e mergulhando fundo dos mistérios da mente e do universo. E do universo.